Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando ao nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de estarmos recebendo José Antônio de Souza Rossato Júnior, presidente da Coplana. Rossato, muito obrigado por atender esse nosso convite e com certeza a gente vai ter muitos assuntos palpitantes para nós conversarmos aí com os nossos telespectadores, principalmente porque na cadeia produtiva sucroenergética nós estamos aí no olho do furacão de uma crise que parece não ter fim. Sim. Obrigado, Ronaldo. Eu que agradeço o convite e a satisfação de estar aqui. E estou à disposição no que eu puder contribuir aí com o seu programa e com as pessoas que te acompanham aí no Brasil Agro. A Coplana, historicamente, Rossato, ela tem sido uma forja de grandes lideranças da cadeia produtiva sucroenergética, né? Vamos começar já pela fundação. Nós tivemos aí a participação do pai do nosso ministro, Roberto Rodrigues, foi um dos fundadores. Nós tivemos aí Roberto Sestari, que continua lutando, Ismael Perina Júnior, que continua lutando em defesa do setor. E agora temos em você um jovem presidente que vem conduzindo com muita competência aí os destinos da Coplana. Você esqueceu do Roberto Rodrigues também. Roberto Rodrigues, verdade, também, verdade. Que teve o pai dele, verdade, né, o seu verdade, Antônio e verdade, o Roberto. Verdade. É um desafio e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito forte, muito grande, tendo em vista esses grandes líderes que passaram por lá e que ainda se encontram, né, os que ainda estão em vida e ainda auxiliam a defesa do setor, defesa da agricultura dentro do Brasil e no exterior também. Então, para mim, particularmente, é um grande desafio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade grande em decorrência desses grandes líderes que por lá passaram, né? Quantos são os cooperados hoje da Coplana? A Coplana hoje possui 1.142 cooperados. Isso aí incluindo os condomínios, né, que aí passam a ter mais de um cooperado e a gente chega em pessoas físicas a em torno de 1.500 cooperados. Porém, quando você aglutina em condomínios, isso passa para 1.142, que é o número hoje que nós temos. Sede em Guariba? Sede, a matriz nossa é em Guariba, a fundação da Coplana é Guariba, a cooperativa começou os trabalhos lá em Guariba e aí expandiu-se para algumas cidades aqui circunvizinhas a Guariba e hoje um pouco oeste de São Paulo, um pouquinho no Triângulo, né, em áreas em que o nosso cooperado foi para essas regiões, não por estratégia nossa de ir procurando por novos cooperados, mas sim acompanhando até por conta da expansão da cana, né, quando ela migrou aí nos últimos 10 anos para o oeste, né, região de Rio Preto, um pouco para região de Minas, alguns cooperados nossos foram para essas regiões e nós também procuramos acompanhá-los também. E vocês têm um braço financeiro com uma cooperativa de crédito. Isso aí já é bem separado, né? Nós somos uma cooperativa de produção, certo. Existe a Copcred, que é a cooperativa de crédito. Né? Certo, e mas que atuam juntas? Atuam juntas. Ou próximas, pelo menos. Nós temos alguns conselheiros que participam da Coplana e que são conselheiros na Copcred, porém outros que não são conselheiros de uma ou vice-versa. Enfim, nós temos a governança e a estratégia bem separada. E algumas ações conjuntas, né, em defesa do setor, alguma proposta comercial, estratégia, que dentro de uma das duas entidades em que a gente possa unir forças. Somado a isso, a associação, né, a Associação de Fornecedores também, a Socicana também passa a ser um terceiro tripé aí que aí já seria uma representação política, né? Que aí já é defesa do fornecedor de cana e lutar pela boa negociação dentro da figura do fornecedor e da unidade agroindustrial. Uma coisa que também chama a atenção, Rossato, é que o modelo de cooperativismo, talvez aí tenha DNA da família Rodrigues, né? Mas o modelo de cooperativismo desenvolvido nessa nossa região aí, ele é um modelo que serve de espelho não só para o Brasil, não só para a América Latina, mas para o mundo como um todo, né? Eficiência, eficácia, responsabilidade, excelência na gestão
né? Tudo aquilo que a gente, infelizmente, às vezes pega e acompanha de notícias de cooperativas em outras regiões do país, aqui nessa macro-região não existe nada disso, porque temos aí Coplana no centro, ao lado aí esses 40 quilômetros, 50 quilômetros, a Copercitos, que é um outro gigante do cooperativismo e se destaca também por esses valores que eu acabei de citar. E aqui em Sertãozinho nós temos aí a Copercana e a própria Cocred, que também acabam servindo aí de efetivo apoio aí ao produtor rural. E no nosso caso específico, aí no produtor de cana e também de grãos. Isso. Os números do cooperativismo em São Paulo são expressivos, né, Ronaldo? A gente observa quase 2.000 cooperados, isso falando de cooperativas do ramo agro, né, do certo. ramo agropecuário. São quase 200.000 produtores no estado de São Paulo. 40% da produção agropecuária de São Paulo passa pelas cooperativas e no ano 2014 exportações com cifras em torno de $1 bi que essas cooperativas de São Paulo trouxeram de divisas para dentro de casa em decorrência de exportações. Então o cooperativismo em São Paulo ele tem um engajamento muito interessante. Eu vejo um caminho ao mesmo tempo longo em questão de governança e questão de gestão que eu acredito que a gente tem muito ainda a melhorar nesse sentido. Até de presença junto ao cooperado, aumentar a participação do cooperado junto às entidades. Porém, são números significativos dentro do estado de São Paulo que essas cooperativas alavancam, né? Há uns 3, 4 anos, talvez um pouco mais, eu fui instado por um colega da redação da Veja de São Paulo que queria uma orientação minha, a gente fala jornalisticamente falando, um gancho para fazer uma matéria diferente que não se falasse em crise daqui da nossa região, da grande região do Sertãozinho. Eu, por uma casualidade, uns dias antes, havia saído na imprensa regional aqui uma matéria sobre exportação de amendoim da Coplana. E eu acabei ligando lá na cooperativa, muito bem atendido, como sempre, e acabei levando um jornalista, e acompanhado de um fotógrafo, e fizemos a matéria lá na Coplana, e foi alguma coisa realmente interessantíssima, porque embora eu conheça a questão da produção de grãos, né, no sistema de rotação dos canaviais, mas a grandiosidade e o modelo que foi implantado na Coplana realmente me chamou a atenção. E há 2, 3 semanas tive o prazer de fazer uma visita, ser bem recebido por você, pela Arimateia, na sede da Coplana lá em Guariba, e conversamos um pouquinho sobre essa questão aí da produção de amendoim. O que muda e até desmistifica um pouquinho aquilo que se fala de boca para fora, né? A região é um mar de cana, é só cana de açúcar, né? Especificamente no caso da Coplana, o que representa aí a produção de amendoim e que mercados que vocês atendem no exterior com o que é produzido nessas áreas de rotação de canaviais aqui na nossa região? Tá, hoje vamos situar um pouquinho amendoim Brasil. Hoje, dados da Conab, hoje se fala numa área estimada aí de 105 mil hectares. Isso aí para essa safra que nós estamos terminando a colheita agora, 2014 e 15. Então 105 mil hectares e uma expectativa de produção aí geral de 338 mil toneladas. Essa é a produção brasileira. Desse montante, 338 mil toneladas, isso aí 90% está no estado de São Paulo. Então São Paulo tem um engajamento muito grande na cultura do amendoim e muito por conta disso que você comentou. As áreas de rotação com cana aqui na nossa região e na região da Alta Paulista entra num modelo de renovação de pastagem, muito semelhante à renovação de cana aqui da nossa região. Então esse é o volume de amendoim, esse é o panorama da cultura. Quando a gente vai para o mundo, a produção mundial de amendoim é 35 milhões de toneladas. Então se a gente comparar 338 mil toneladas no Brasil com 35 milhões de toneladas, a gente percebe que a gente tem muito a evoluir na cultura do amendoim. Isso aí dá menos de 1% de share, né? Menos de 1% de mercado de amendoim. Então é muito pouco se a gente imaginar a pujança que o Brasil tem no agronegócio,
E a liderança que nós temos em culturas como citros, café, cana, soja, seringueira, eucalipto, enfim, é uma cultura que o amendoim se mostra como uma cultura que tem muito ainda a evoluir dentro do agronegócio brasileiro como gerador de divisas e renda para o produtor. Então esse é o panorama mundial e panorama brasileiro. Aí especificamente no caso da Coplana, nós temos aí do volume para essa safra que nós estamos esperando receber, 80 mil toneladas, isso aí vai representar 1/4 do amendoim produzido no Brasil, que é expressivo, né? Nós temos aí 200 produtores que nos mais diferentes tamanhos, né? Mais diferentes módulos de produção de 30 hectares a 1.200 hectares de amendoim. E essa produção, cerca de 43% hoje das exportações brasileiras saem desse amendoim produzido por esse nicho de 200 produtores de amendoim. E que para nós internamente é 45% a 50% da nossa produção, enfim, todo o amendoim que nós recebemos, 45% a 50% nós exportamos. E isso é basicamente o que representa dentro do cenário brasileiro, 43% das exportações. Quais os mercados importadores desse amendoim produzido aqui na região? Ô Ronaldo, o amendoim ele tem vários mercados, aí depende que qualidade de amendoim que você quer apresentar para o mundo. Se você quiser apresentar um amendoim padrão, premium, com teores de aflatoxina abaixo de 4 partes por bilhão, 4 ppb, você vai atingir um mercado que todo mundo almeja hoje, que é a comunidade europeia. Então são os países mais exigentes em qualidade, em legislação com relação à aflatoxina, que pagam melhores, obviamente, e que bem seleto. Então esse é um mercado hoje que nós, cooperativa, perseguimos pela remuneração que ele te traz, mas ao mesmo tempo pelo desafio que ele te coloca, o desafio que ele te impõe. Ao mesmo tempo, você tem mercados que toleram mais os teores de aflatoxina, 15 até 20 ppbs, e que você vai ter uma remuneração menor também. Esse mercado ele está espalhado no mundo todo. Isso aí nós podemos colocar China, podemos colocar na própria América do Sul alguns exemplos, África algumas coisas pontuais, enfim, aí ele acaba indo para o mundo todo. Agora, pensando em mercado premium, aí é a comunidade europeia. O maior produtor mundial de amendoim, quem que é? O Ronaldo, é a China. A China? A China. A China é um caso interessante. Ela é a maior, é o país que mais produz amendoim e ao mesmo tempo é o que mais consome. E tudo indica que o Arimatea, que você citou agora, nosso superintendente, ele participou ano passado de um fórum, que é o fórum que reúne a turma do amendoim, né, do mundo. Que parece pequena, mas ao mesmo tempo ela é grande pelo volume, ou seja, você coloca aí num mesmo anfiteatro alguns dias de negociações, né, entre compradores e demandadores de matéria-prima de amendoim. E foi interessante nessa participação do Arimatea que ele participou representando a parte dos ofertadores de amendoim para o mundo, e do lado dos demandadores, do lado dos ofertadores também, ao lado dele, estava um chinês. Só que o nível de discussão foi indo de uma tal forma, e os números que são apresentados hoje de amendoim para o mundo mostram que a China está muito próxima de se tornar um importador, em decorrência de ter uma população de 1,3 bilhão de pessoas, de ter pessoas que estão saindo da zona rural e indo para a zona urbana, enfim, aquelas contas de, se cada chinês colocar mais uma colherzinha de amendoim, enfim, as contas estão mostrando Essa é uma tendência. Uma tendência da China se tornar uma grande importadora de amendoim. E no momento em que isso acontecer, e nesse fórum ficou muito claro que nós estamos muito próximos disso acontecer, nós vamos perceber uma nova etapa do mercado mundial de amendoim, que é a China não mais como exportadora, mas sim como demandadora de matéria-prima. Deve haver também uma limitação de área de produção agrícola lá para eles. Problema de água também. Isso, eu ia citar a água. Problema de água. Alguns artigos mostram, em alguns casos, contaminação de solo, né? O que é
complicado, né, para a gente que está dentro do agro e vê um nível, né, de um país que também tem um pé no agro muito forte, chegar numa situação dessa, mas alguns artigos mostram também, ó, tem áreas com contaminação, tem a questão hídrica envolvida, a questão de qualidade não é algo que tem muita atenção do lado chinês. Então a gente percebe aí que a China vai mudar muito o panorama mundial do amendoim. Na verdade, vai mudar as estratégias do próprio mercado como um todo, não é? Perfeito. Hoje, além da China, né, tua pergunta, né, quem é o principal produtor? A China. Aí você tem Estados Unidos. E aí com qualidade. Índia, não tão boa qualidade. E Argentina, excelente qualidade. Além disso, Indonésia e Nigéria. São países, são os 6 principais produtores de amendoim no mundo. E aí o Brasil em 16ª colocação em produção mundial. Agora que você inverte para os importadores, aí a comunidade europeia aparece, né, imaginando como um conglomerado de países, né? A China também aparece muito bem, Índia, o próprio Estados Unidos, e a Argentina deixa de figurar nesse clã de importadores, né? O consumo argentino é muito aquém do que se produz de amendoim lá. É basicamente um mercado um pouquinho a coisa maior que o brasileiro, não tão diferente. E bem diferente do mercado europeu, do americano, que tem no café da manhã o hábito, né, muitos deles, de passarem darem aquela lambuzada num creme de amendoim, numa torrada ou num pedaço de pão. No Brasil, a maior região produtora é essa nossa aqui. Perfeito. O estado de São Paulo, 90% do amendoim brasileiro. E aí em São Paulo, nós destacaríamos a região da Alta Mogiana, que aqui é essa que nós estamos, com a região da Alta Paulista, Marília e Tupã. E algumas outras áreas que estão surgindo dentro de São Paulo, nessa nova configuração, nessa expansão que a gente tem notado da cultura do amendoim no Brasil. Então regiões como, por exemplo, Ilha Solteira, regiões de Iturama, outras regiões que até então... Você está falando tudo regiões canavieiras. Perfeito. Regiões canavieiras em que o amendoim foi como um complemento de renda nessas regiões em que a cana avançou. Como rotação. Como rotação. Eu queria de uma maneira muito simples você explicasse para o telespectador, porque nem todos acompanham e sabem o que é rotação e de que maneira você pode, numa mesma área de terra, otimizar a produção. Não, quer dizer, não só produzir a cana, que vai virar em açúcar, em etanol, em energia, né? Mas a mesma área também você pode utilizar ela para a produção de amendoim. Isso. A gente parte falando bem basicamente para quem acompanha o seu programa e que talvez não seja tão familiar ao agro. Basicamente nós temos a questão de um canavial e que você passa por uma reforma dele à medida que ele vai ficar com a produtividade mais baixa, com um número de falhas muito grande. Isso aí já chegou há 3 safras atrás e usualmente a gente falava em 20%, mas em decorrência da crise e até dados da consultoria Canaplan mostram que esse dado hoje está em 15%. Ou seja, você teria aí 15% da sua área de cana-de-açúcar todo ano precisando de uma renovação, ou seja, uma revigorada. Aquele canavial se depauperou-se e você precisa de um novo plantio. Então é aí que nós chamamos de reforma, ou seja, é um momento em que você terminou aquele ciclo daquele canavial instalado de 4, 5, 6, 7, 8 cortes, dependendo o quão eficaz e quanta qualidade você teve no seu processo, e aí coloca-se uma cultura de rotação, que aí nós estamos falando muito do amendoim, mas pode também se entender como a soja, pode se entender como o adubo verde, né, no caso de uma crotalária, uma mucuna, que vão entrar no momento em que você teoricamente não colheria cana, que é a entre-safra da cultura. E ao mesmo tempo, essa cultura de rotação vai sair ou vai ser feita a colheita antes de um novo plantio de cana-de-açúcar. Enfim, é uma combinação sinérgica, nenhuma atrapalha a outra, quando bem manejada, quando bem colocado dentro de um cronograma, e aí vários benefícios, né? A gente coloca a rotação de culturas como uma leguminosa, na maioria das vezes, pelo fato de você colocar uma leguminosa, ou seja, uma planta totalmente diferente
da gramínea, que é a cana e que vem por 5, 6, 7 anos aí naquele mesmo ambiente. E aí você tem benefícios tanto agronômicos como econômicos. A questão dos benefícios agronômicos seria a questão da leguminosa e a fixação de nitrogênio. Existem casos de especialistas em adubação que recomendam até você zerar toda a adubação de nitrogênio da cana no plantio em decorrência dessa rotação de culturas que foi realizada. Você tem uma reciclagem de nutrientes num sistema radicular de leguminosa, né, do amendoim, da soja, totalmente diferente da cana. Você tem hoje, no caso da cultura da soja e do amendoim, produtos herbicidas que você maneja essas duas culturas e que auxiliam no controle de plantas daninhas que são extremamente danosas ao canavial, que é o caso das cordas de viola, né, os cipós, como nós conhecemos bem na prática, e que o bom manejo desse cipó com herbicidas na soja ou no amendoim vão auxiliar num controle desse cipó no banco de sementes na cana no novo plantio. Além de uma nova praga que é os fenóforos, que é nova, a gente fala nova, mas nova aqui na região, nova a nível de fornecedores, mas ela está em São Paulo, o primeiro registro foi em 77, na região de Piracicaba. E em decorrência da expansão da cana aí nos últimos 10 anos, aquele boom de 2006, 2007, talvez uma não atenção devida à qualidade de muda fez com que esses fenóforos, essa praga se alastrasse pelos canaviais que se expandiram e até das regiões tradicionais. E aí que essa praga começou a aparecer e hoje, principalmente o amendoim, apresenta-se como uma cultura que, em decorrência das várias aplicações de inseticidas que você precisa realizar nessa cultura, por conta de pragas específicas do amendoim, auxiliam num controle colateral, um controle adicional a essa praga esfenóforos. Então, esses seriam os benefícios agronômicos. Os econômicos, dados internos da nossa equipe mostram uma redução no seu custo de plantio no canavial de 20% a 30%, em decorrência da receita obtida, aí no caso do amendoim, né? Perfeito. Receita obtida com a cultura do amendoim. Ou seja, nós estamos falando aí de 1/5 do teu custo de implantação no canavial, que nós estamos falando aí de cifras da ordem de 4 a 5 mil reais por hectare, dependendo a região e dependendo um ou outro posicionamento de usinas ou fornecedores, e que isso é muito significativo. Além disso, você tem um ganho que é imensurável, que é a capacidade de você dar uma revigorada nesse solo e ter um ambiente melhor que vai te dar, nesse novo canavial, a possibilidade de ter mais longevidade. Se você, teoricamente, e normalmente colheria esse canavial por 5 safras seguidas e você já teria necessidade de reformá-lo, você vai talvez ter um ganho aí de mais 1, 2 cortes em decorrência dessa rotação. E aí, claro, aumentando a produtividade, que é o que também dá um outro ganho. Então nós temos aí os benefícios agronômicos e econômicos e tem os benefícios que você abriu a discussão de amendoim falando de um deles, que é, ao mesmo tempo, ter uma área significativa em energia e, ao mesmo tempo, produtora de alimentos. De grãos, o setor, muitas vezes, ele é penalizado na mídia e de forma muito equivocada de que, esse mar de cana, porque, olha, essa monocultura. Não é bem assim, né? Nós temos a rotação, seja com amendoim, com soja, pode ser até com milho, né? Você não vai ter tantos benefícios, mas poderia ser um milho também, se encaixaria perfeitamente, um sorgo. Culturas que vêm para quebrar esse ciclo da cana, dão uma oxigenada naquele ambiente com todos esses benefícios, gerando renda e melhorando até a imagem do setor como, somos um setor que produz energia limpa, renovável e também alimentos. Então isso é maravilhoso. Sustentabilidade. Verdade. Eu vou chamar um intervalo e nós voltamos a falar desse mesmo tema. Tá joia. De
De volta com a TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, o presidente da Coplana, José Antônio de Souza Rossato Júnior. O nome é grande. É extenso. Caprichado. E o conhecimento do setor, eu acho que está andando para e passa aqui. Agradecido. Rossato, qual é o perfil do produtor de amendoim aqui da nossa região? Não, a tua pergunta é muito interessante. O perfil, ele é muito variado. Você tem aquele produtor que tem um módulo de 50 hectares, né, aí que seria pouco mais de 20 alqueires, e você tem grupos grandes entrando nesse negócio amendoim hoje, chegando aí com áreas com mais de 1.000 hectares. Esse produtor de 50 hectares é um fornecedor de cana, é agricultura familiar. Eu faço questão de bater no agricultura familiar, porque nós temos aí, o Brasil é o único país que tem um Ministério do Desenvolvimento Agrário, que protege a agricultura familiar, né? Onde se insere grande parte dos produtores de cana do Brasil. Isso. Mas não são assistidos por esse Ministério, ao contrário, eles têm que ficar brigando para ver de que maneira o Ministério da Agricultura, muitas vezes distante do setor nosso da cana-de-açúcar, agora bem mais presente com Ismael Perina Júnior, presidindo a Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura. Mas o setor sempre esteve um pouco distante, aí, até por questão de políticas públicas. Mas esse é um outro assunto que nós não vamos falar nesse momento aí. Isso. Então, a pergunta é essa, esse pequeno produtor é agricultura familiar, é o produtor que recebeu a sua terra de herança do seu pai, do seu avô, do seu bisavô e que sua e luta muito para conseguir se manter. É isso? É esse. Tá. Esse é o... e até hoje dá para falar que a geração de caixa dele, a renda dele é maior no amendoim do que na cana. São exemplos... E isso ganha ainda mais importância, Ronaldo. Quando a gente percebe o valor que tem uma cultura como essa e o nosso papel como cooperativa de estar mantendo essa família na propriedade, está mantendo ele lá na atividade dele, é ele que está em cima do trator, é o pai dele que está ali, talvez não com a saúde suficiente para estar em cima do trator, mas está ali no pé do leito, né, como dizem, acompanhando e vendo, e está ali no carreador. E tem o filho já vindo e também já acompanhando esse pai ativamente e já fazendo até a sucessão dentro da produção dele do amendoim. Então, para nós, isso é fundamental estar fazendo esse papel social, eu diria até. Sem sombra de dúvida. De manter essas famílias, mantermos esses produtores que lá atrás eram talvez meieiros, produziam um pouquinho de arroz, um pouquinho de amendoim, um pouquinho de algodão, né, nessa nossa região, e que hoje podem, talvez passaram a migrar para a cana, mas foi o amendoim, que hoje é o amendoim, no caso específico desses pequenos produtores, que os mantém com o pé no agro. Tá. E esses produtores produzem amendoim nas suas propriedades? Nas suas propriedades e vão para propriedades vizinhas. Okay. E aí ganha o papel como ele arrendando terras de fornecedores que não têm aptidão ao amendoim, ou não têm uma estrutura, ou não querem entrar no amendoim, ou a figura da unidade agroindustrial, a figura da usina, para esse pequeno fornecedor de cana, repassando terras para a rotação. Nós temos números aí das usinas, e várias usinas são sensíveis à rotação, e entendem isso como um valor no relacionamento fornecedor-unidade agroindustrial. Por favor, vamos nominar essas usinas. Vamos nominar? Vamos lá. Vamos lá. Na região de Rio Preto tem crescido muito o Grupo Bunge, abrindo terras. Aqui na nossa região nós podemos salientar Nardini, que tem crescido tanto repassando quanto ela mesma produzindo amendoim nessas áreas. Temos a Santa Adélia, usina Santa Adélia também, que já foi mais expressiva, diminuiu um pouco, mas ainda é engajada no amendoim. Nós temos a Bonfim, unidade Raizen, aqui da nossa região, que também se apresenta como sensível à rotação, principalmente ao amendoim, e cedendo terras para esse plantio. Né? E há casos também de usinas que produzem o seu amendoim próprio. Tem casos de usinas, como por exemplo a Nardini, que eu citei, em que ela iniciou um modelo em que ela repassava terras para os fornecedores dela. E começou a gostar
da brincadeira, começou a gostar do negócio do amendoim, começou a aprender, né? Teve a sua curva de aprendizagem e hoje ela tanto tem a sua área de produção de amendoim própria, como também tem os dois modelos. Continua como repassadora de terras para esse fornecedor de cana. Né? Perfeito. Há muitas usinas que não simplesmente deixam realmente o período na área de rotação, que como se falava antigamente, a área de descanso. Pousio, isso. É isso? Isso. Várias. E fora da nossa região, mais ainda. É. A gente está tentando convencê-los. Pois é. Não é uma tarefa muito fácil, principalmente quando você entra no sentido de... entra dentro da usina com uma proposta de, pensando na figura de um gerente agrícola, desses 100% de áreas de reforma que você tem, vamos fazer um trabalho em conjunto de você ceder 1/3 dessa parte para as áreas de amendoim, ou 1/4, ou 1/10. Enfim, começar a ter na rotação de culturas, além dos benefícios que nós já citamos, uma geração de caixa num momento complicadíssimo do setor, né? Um momento delicadíssimo em que você pode ter ali os ganhos de benefícios agronômicos e aí os econômicos, quer dizer, a sustentabilidade, a sua permanência hoje no setor talvez possa passar pela questão da rotação. Então a gente tem um grupo de fomento, né, um gestor nessa área de fomento para as áreas de rotação, para amendoim e para soja, que cuida só de apresentação institucional e apresentação da nossa estratégia para a cultura de soja, principalmente para a cultura do amendoim. E tentando, através de números, através de argumentos, trazer novos parceiros que venham a aumentar a disponibilidade dessas áreas para as culturas de rotação, principalmente para a cultura do amendoim. Eu vou fazer um rápido relato, mas na sequência eu queria que você colocasse as dificuldades que vocês encontram para disseminar uma tecnologia tão óbvia, com efeitos tão óbvios, que parece que nós estamos inventando aí a roda, não é? No âmbito do projeto de governança corporativa da cadeia produtiva socoenergética, do qual nós estamos participando ativamente, e que me fez inclusive levar a fazer a reunião com você e com a Arimateia lá na sede da Coplana em Guariba, o que mais me chamou a atenção no momento em que se busca de que maneira o produtor de cana pode imaginar a sua sobrevivência. Com essa falta de políticas públicas, com essa insensibilidade governamental para políticas públicas, com essa falta de sinergia entre os elos da cadeia produtiva, quer dizer, infelizmente ainda a gente percebe muito, cada um tentando puxar para o seu lado, isso não soma, não agrega a ninguém, muito ao contrário. O barril de petróleo dificilmente vai voltar ao patamar dos $100, há estudos técnicos publicados a exaustão semanalmente aí nas revistas técnicas, nos jornais, falando que não sobe dos 60 nas próximas décadas. De que maneira dá para sobreviver nesse setor, que é um setor tão importante, um setor que enriqueceu o país, um setor que enriqueceu esse interior, o vigor do estado de São Paulo e de outras regiões agrícolas, de novas fronteiras agrícolas. Aí nós temos Dourados no Mato Grosso do Sul, nós temos a região de Quirinópolis, Goiás, nós temos o próprio estado do Mato Grosso vigoroso, Triângulo Mineiro, a região de Maringá no estado do Paraná, são regiões das mais ricas em função do agronegócio, e a cana tem sido aí o carro-chefe. E o que me chamou a atenção é isso, vocês conseguiram, e essa tecnologia não é nova. Eu lembro, a primeira vez que eu conheci uma usina, no começo da década, final da década de 70, começo da década de 80, a usina Santa Elisa, eu cheguei a fazer até uma reportagem na época de produção de trigo num canavial na região de Barretos. Era uma experiência, evidentemente que ela não prosperou, mas se você também não testar, não fizer experimentos, você não consegue avançar. Mas hoje, mais do que nunca, essa tecnologia, essa preocupação e principalmente essa disposição da Coplana, através do seu corpo, do seu presidente, dos seus técnicos todos, de disseminar e trazer mais produtores para esse uso dessa técnica de produção, isso significa renda, significa emprego, significa compra de máquinas, compra de insumos, enfim, é o que todo mundo busca. Dá trabalho? Dá trabalho.
Dá trabalho. Mas por que você não aproveitar o custo da terra é um custo alto também. E você, de repente, aproveitar esse custo da terra e acrescentar uma receita com todos os benefícios que você elencou com muita propriedade. Quer dizer, eu não consigo enxergar um item que seja contra o uso da produção de grãos na rotação de alimentos. Você vê alguma coisa que contraria essa teoria que vocês estão colocando em prática? Eu vejo Ronaldo, que eu acho que é o ciclo, no caso do amendoim. Nós temos que ponderar que se esse amendoim for plantado tardiamente, ele tem um ciclo aí, vai depender da região, 120 a 130 dias. Ele pode complicar um pouco o plantio de cana. Porém, tem anos e anos. Esse ano nós estamos vendo um ano extremamente atípico, com chuvas, né? Esse final de semana teve chuvas de 100 milímetros em algumas regiões, né? Ontem, né? Segunda-feira. Enfim, quem plantou cana à tarde está se beneficiando dessa chuva. Porém, se nós tivermos um ano normal, se você plantar essa cana um pouquinho tarde e não tiver as irrigações de salvamento, como são chamadas, pode ser que ele venha a te complicar. Agora, a gente percebe muito o comodismo também, ao mesmo tempo, né? É muito fácil, vamos nos colocar na figura de um gerente agrícola de uma usina. É muito fácil ele se debruçar sobre todas as áreas disponíveis, não ter nenhuma com rotação e ele ter a tranquilidade e a paciência e ter aquela imensidão de áreas disponíveis para plantio de cana e não ter ninguém cutucando, precisa plantar, já foi lá. Não, ele pode começar por lá, choveu lá, ele muda a frente e vem para um outro local. Enfim, você não coloca ele, não tira ele da caixinha. Agora, a nossa proposta, Ronaldo, nunca é de, passem 100% das áreas para os nossos produtores. Não, a gente entende esse problema do ciclo, que ele pode ser eventualmente um problema, dependendo do ano, como eu comentei. Mas ele é administrável, administrável, né? Ele é administrável. O que tem que fazer é esse gerente aí, ou às vezes o empresário sair da zona de conforto e realmente enxergar que aquilo que ele vem fazendo dificilmente vai mudar. Ronaldo, é colocar dentro de um cronograma em que ele deixe áreas, nós temos esse trabalho, áreas disponíveis para o plantio dele de janeiro. Muitas unidades começam o plantio na segunda quinzena de janeiro. Ele deixar as áreas de cana de ano, que normalmente a usina precisa. Ele deixar um percentual dessa área para adubação verde, em que ele pode, deu um apertinho, ele entra numa área de adubação verde sem problema nenhum. Ela não tem ambição de colher aquele adubo verde, aquela crotalária ou mucuna. E aí você deixa um percentual para soja, que você tem variedades precoces aí de 100 e poucos dias, 105 dias. E você deixa no final as últimas áreas do amendoim, que pode eventualmente complicar, mas dependendo do ano não, que vai te dar esse ciclo de 120 a 130 dias. Então a gente percebe um pouco de paradigma e do gestor talvez pensar um pouco fora da caixa, principalmente num momento que nem esse. Exatamente. Em que ele poderia mostrar, o meu departamento tem no final das contas um balanço financeiro melhor com rotação de culturas, onde 1/5 do custo dele de plantio pode ser amortizado com a cultura do amendoim. Enfim, isso é algo maravilhoso, é algo que é caixa, é injeção, é dinheiro na veia ali, é caixa de usina. Isso aí vai ajudar a amortizar plantio, a alavancagem ser diminuída. Então é tudo conversável, Ronaldo, e dentro de um cronograma dentro da unidade, levando em consideração a estrutura que essa unidade possui. Isso que você está colocando agora, Rossato, eu lhe parabenizo, porque é interessante para quem eu já estou há 30 e poucos anos nesse setor e difícil de ver coisas novas. E o mais difícil ainda é gente nova defendendo coisa nova nessa cadeia produtiva nossa, né? Porque o pessoal está muito acomodado. É verdade que está cansado, estão todos cansados também, porque nos últimos anos, aí nós estamos desde 2007, estamos já entrando no 8º ano, uma crise sem precedentes, uma crise deixando um rastro. Os números mostram 300 mil empregos extintos na área agrícola do setor nos últimos 6 anos, é uma pesquisa feita pelo professor Marcos Fava Neves da FEA USP Ribeirão Preto. Nós temos aí 80 usinas desativadas, as outras 10 não devem fazer essa safra. Nós temos aí 1/4 da mão de obra
nas regiões metal-mecânicas, Piracicaba, Sertãozinho, cargos extintos, a indústria de bens de capital operando com 60% né, no mínimo de ociosidade. Essa indústria de metal mecânica que acabou entrando, imaginando que uma das tábuas da salvação seria a indústria, fornecimento para a indústria de petróleo e gás, deu tudo errado. Quem entrou quebrou a cara. Né? Nós temos aí, sabemos de grandes indústrias passando muita dificuldade sem receber. Né? Então nós temos aí uma situação muito complicada. E essas novas, isso é o único ponto positivo da crise, né, Rossato? A crise ela te obriga você a buscar ideias novas, a você repensar, você se reposicionar e buscar soluções. E essa questão da produção aí de amendoim e soja, ela realmente, ela lembra um pouquinho o que aconteceu no começo da década de 2000, um pouquinho adiante, quando nós tivemos o apagão de energia no governo Fernando Henrique Cardoso. Até então a questão da cogeração de energia elétrica a partir do bagaço, ela era tida como acessória. Hoje você pode olhar todos os balanços principalmente das grandes usinas que têm ações negociadas na Bolsa, as que tiveram os melhores resultados são aquelas que conseguiram vender mais energia elétrica. E hoje não tem um usineiro que não esteja de olho na produção de energia elétrica. Ao mesmo tempo, eu acho que ele deveria sim começar a se preocupar também com essa tecnologia que vocês estão defendendo e oferecendo, inclusive, essa oportunidade aí de mostrar, quer dizer, a expertise que vocês vêm acumulando, colocar isso à disposição de uma maneira democrática de todos os produtores de cana do país. Isso. E no caso específico dos produtores, Ronaldo, tem um dado dentro da própria associação, 80% dos fornecedores tem abaixo de 6.500 toneladas. Ou seja, é essa turma que a rotação ainda é mais gritante, impacta muito mais, porque o módulo dele de cana é pequeno. Você pensar num produtor hoje de 6.500 toneladas, há 30 anos atrás era uma coisa, outro hoje, em decorrência de custos e da produtividade estagnada, não te gera renda e não te mantém num nível de vida que você tinha 30 anos atrás. E é aí que a rotação entra como uma sustentabilidade desse pequeno produtor, né? Pequeno e médio produtor. O mercado nacional de amendoim também é um mercado muito forte, não é, Rossato? Muito forte, Ronaldo. Da produção brasileira, né, que nós estamos falando em mais de 300 mil toneladas para essa safra, 70% é absorvido pelo próprio mercado interno. Tá. Então, 30% que é exportado. Agora, tem alguns trabalhos via ABICAB, né, que é a associação que representa a indústria de alimentos e o qual o amendoim se insere, que tem, através de divulgação, tentar aumentar o consumo do amendoim, seja in natura, seja através de chocolates, né, os torrones, difundir mais o consumo do amendoim no Brasil e aí aumentar também, porque a produção de amendoim vem aumentando. Agora nós precisamos criar também um mercado, tanto interno, o externo já existe, mas o interno é algo que a gente precisa aí aumentar também. Né? A preocupação de qualidade, é muita diferença a questão do preço, por exemplo, que o importador europeu paga pelo amendoim de melhor qualidade? Demais. Demais? Demais. Você respondeu a dúvida. Dizer, compensa você se preocupar com a qualidade? Compensa, Ronaldo. Compensa porque é algo que te coloca num outro patamar de preços, de visão de empresas alimentícias do exterior para o produto que você entrega. É algo que realmente ele te dá uma remuneração maior, te coloca desafios enormes, porque a aflatoxina, que é o principal desafio dentro da qualidade, é um bicho difícil, né? Difícil de lidar, né? Mas como é que você combate? Isso é uma praga? Não, é um fungo. Um fungo. Né? E aí você combate. Hoje você tem estratégias tanto no campo, manejo do produtor, que você pode auxiliá-lo para um bom manejo da aflatoxina. Tem outros que você não tem como controlar, que são os fatores externos, e aí o clima. Quer dizer, clima, esses veranicos, né? A falta de chuva no período chuvoso, ou a chuva num período que não era para chover, na colheita, por exemplo. São situações delicadas e que contribuem para o aumento da aflatoxina no amendoim. E isso aí te impõe dentro da indústria
uma manobra gigantesca para tentar, o quanto antes esse amendoim chegar dentro da unidade agroindustrial, você identificar esse teor de aflatoxina fora de padrão e já manejá-lo para o devido local e mesmo através de máquinas, né, dentro da indústria, selecionar os grãos ruins dos bons. O armazenamento requer alguma estratégia diferenciada do amendoim? Ronaldo, armazenamento, aí você tem que ter um armazém com temperatura e umidade relativa controlada, né, no decorrer do ano, um bom controle de pragas de grãos armazenados. O controle de aflatoxina também passa a ser interessante, porque isso aí pode evoluir dentro do armazém durante o ciclo, né, durante o armazenamento. E seriam basicamente esses pontos. Né? Plantio e colheita, algum tipo especial de máquinas? Sim. Para o plantio, não. Para o plantio, você tem aí semeadoras que são comuns a plantio de cereais, né, de outras leguminosas, que são colocados para amendoim. Agora, para a colheita, você tem dois implementos que são, um específico do amendoim, o outro que pode ser utilizado em feijão. Então, que é o arrancador, né? O produtor fala muito, vou cortar o amendoim. Nada mais é do que você inverter. Então, chegou o momento da colheita, você tem que colocar esse implemento para que você possa inverter essas plantas, de modo que as vagens que estão sob o solo recebam a luz solar, possam passar por um processo de secagem natural no campo, e aí você vem com outro implemento que é específico da cultura do amendoim e feijão, que são as colhedoras, né, as recolhedoras ou os batedores, como são chamados, em que você vai destacar vagens de ramas de plantas. Né? Mas é equipamento caro ou não? Ronaldo, aí vai dentro daquela questão do módulo hoje do produtor. Você tem equipamentos hoje para esse produtor de 50 hectares que atendem esses 50 hectares, mas que se você for um módulo de 1.000 ou 1.200, essa máquina vai ficar muito aquém. E hoje você tem maquinaria que chega aí a R$800 mil, uma recolhedora como essa, para atender com um nível de capacidade operacional formidável, né, e num custo operacional menor também. Então você tem variações aí de 800 mil até 150, 200 mil reais. José Antônio de Souza Rossato Júnior, muito obrigado pela sua participação, sua primeira participação conosco aqui no TV Brasilagro. Eu deixo o programa inteiramente aberto a você, aos seus técnicos, para que a gente possa, em outras oportunidades, continuar esse assunto. Eu acho que é um assunto palpitante, é um assunto interessante, é uma tecnologia disponível, é uma tecnologia vencedora e que pode realmente trazer aí um novo cenário aí de renda e de prosperidade aí para o nosso produtor. Naldo, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui representando a nossa cooperativa e nossos produtores, e o espaço, e a gente trazer à tona um tema que parece tão novo, mas ao mesmo tempo faz muito tempo que a gente pratica ele, e que a gente enxerga aí nessa crise do setor, o pensar fora da caixa, que tem sido muito ouvido, que ele passe a ser levado em consideração e que a cogeração, a rotação de cultura, seja ela com amendoim ou soja, possam ser implementados, e que as unidades agroindustriais, os fornecedores que não praticam, tenham um pouco de sensibilidade, um pouco de visão macro, visão mais sustentável para começar a implementar essas estratégias, no nosso caso, a questão da rotação. Eu deixo aqui à disposição o nosso corpo técnico, a nossa equipe, para eventuais dúvidas que possam ocorrer a partir desse programa, e que a gente vislumbre aí parcerias aí de longo prazo com fornecedores que queiram entrar na rotação de culturas e até unidades agroindustriais. Muito obrigado. Muito obrigado a você também, Rossato, mais uma vez. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados do nosso TV Brasilagro. Até lá, muito obrigado.